Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou estar com vocês nesta aula do componente curricular Sociologia. É a aula de número 4. Vamos conhecer o objeto de conhecimento? Relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo. Compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado. Conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. O detalhamento para este objeto é redes sociais e comportamento individual e coletivo. Sociabilidade na era da internet. Muito bem, dito isso, vamos juntos para a nossa aula agora. Redes sociais. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui? Várias pessoas, todas estão de costas, não estão nem olhando uma para as outras, estão somente digitando, cada uma com a sua telinha, se preocupando ali com o que estão vendo no seu visor. E eu tenho certeza que todas elas estão interligadas. Observem aqui, ó. Todos os computadores têm uma linha, têm uma rede, têm ondas, está todo mundo aqui interligado, digitando, todo mundo. E eu acho, sinceramente, que eles estão nas redes sociais. É isso mesmo. E como será que esse povo se comporta? As pessoas estão aí conversando o quê? O que é que elas estão fazendo, né? Quais são as redes que elas estão usando? Será que estão usando as mesmas redes? Cada um usa mais de uma rede social? Porque parece que tem várias redes sociais, né? Porque é muita gente, praticamente o mundo todo. Então, gente, eu acredito, sim, que neste momento, nesta época da era da informação, todos estão conectados em suas redes sociais. E aí, na sociologia, vocês podem perguntar o que são redes sociais. Esta é uma temática muito interessante no campo sociológico, porque é uma atividade que surge na atualidade e está em constante mudança, porque ela acontece muito rápido. Não faz muito tempo em que nós não nos conectávamos desta forma, tão rápida e através das redes sociais. Vamos ver aí como nós podemos conceituar as redes sociais. As redes sociais, elas são um ambiente online. Sim, elas estão no ambiente online. São sites e aplicativos usados por pessoas e organizações para se conectarem a clientes, familiares, amigos e pessoas que compartilham seus interesses em comum. Este é um ponto interessante que vocês devem grifar, anotar aí no seu caderno. Pessoas que compartilham seus interesses em comum. É por isso que elas estão conectadas e estão neste ambiente online. Alguns desses ambientes que nós podemos citar para vocês aqui, que são algumas das redes sociais mais populares, são aí o Facebook, o TikTok, o Twitter e o Instagram. Sim, são espaços online e são redes sociais, onde as pessoas conversam, se conectam. Todos eles, todas essas redes que nós citamos aí, elas têm recursos exclusivos. Cada um tem um diferencial, um pouquinho da outra, mas a maioria
conta também com elementos semelhantes, ou seja, são diferentes em alguns aspectos, mas, ao mesmo tempo, contam aí com aspectos muito semelhantes entre elas. Se este, ou se aquele, ou se aquela estiverem em redes sociais diferentes, saibam que as redes sociais têm aspectos em comum. Aliás, são muitos aspectos em comum. Não é somente único, que nós iremos aqui aos poucos conversar no decorrer da nossa aula. E rede social é um conceito que está sendo massificado e amplamente difundido nos dias atuais. Sim, este conceito está presente em todas as nossas vidas e tem, para as ciências sociais e humanas, olha só, um caráter polissêmico e de difícil delimitação conceitual. Vocês poderiam perguntar por que é difícil essa delimitação conceitual das redes sociais para as ciências humanas e para as ciências sociais. É pelo que nós comentamos agora há pouco. Está presente na vida de todo mundo, muda tudo muito rápido, mas também é algo muito recente dentro da nossa sociedade. Em pouco tempo, todos, pessoas, empresas, organizações, governos estão aí conectados às redes sociais. Essa rapidez que acontece, todos esses movimentos, é um tempo muito curto para que cientistas, estudiosos façam análises dessa complexa rede de relações sociais no ambiente online, no ambiente virtual. E, se voltarmos a alguns anos no tempo, notaremos que poucas pessoas imaginavam que as redes sociais teriam um impacto tão grande quanto possuem hoje. Mas o desejo de se conectar com outras pessoas de qualquer lugar do mundo faz com que todos nós, e as empresas também, estejam cada vez mais imersos nessas plataformas. Vejam só, este desejo de se conectar, de falar um com o outro, onde quer que esteja, em tempo real. Esse aqui está no Brasil, esse aqui está na Europa, aquele pode estar na África, aquela outra pode estar na Ásia, mas todos estão conversando, mesmo com fusos horários bem diferentes, com línguas muito diferenciadas. Tem recursos aí, que traduzem simultaneamente o que eu falo em português para uma outra língua, como a inglesa, coreana, japonesa e assim por diante. Mas todos têm esse desejo de se conectar, de conversar, e isso aqui é apenas uma representação, mas o mundo todo tem sim esse desejo e necessidade também, como é o caso das organizações, das empresas, para desenvolverem aí seus negócios, seus clientes. Por isso que eles estão dentro das plataformas digitais. Nós podemos trazer aí para vocês alguns números que podem ajudar a entender essa realidade que se apresenta, e entre eles está o total de organizações com presença nas redes sociais e também o número de pessoas que estão presentes. Olha só, atualmente, em 2025, a população mundial é de 8 bilhões de pessoas, mas pela pesquisa que nós vamos apresentar para vocês, temos ao todo 5 bilhões e 610 milhões de pessoas conectadas, ou seja, 70% da população mundial está conectado. É muita gente para conversar, para estar aí interagindo nas redes. Esses números podem sim nos ajudar. Vamos aí ver esse gráfico que pode nos demonstrar esse quantitativo de pessoas aí
conectadas. Olha aí, como eu falei para vocês, essa estatística é de janeiro de 2024. São manchetes digitais essenciais. É uma visão geral da adoção e uso de dispositivos e serviços conectados. Vejam bem esses números aqui. Vou ampliar aqui para vocês. Olha aqui, de 8 bilhões de pessoas no meio urbano, 57%, isso no meio urbano, nas cidades, né? Sem levar em consideração as zonas rurais, outras periferias, apenas no meio urbano, 57% desse 8 bilhão aí que aparece estão conectadas em redes sociais. Você pode pegar aí seu conhecimento em matemática, em números, ver quanto representa 57,7% de 8 bilhões de pessoas. Eu só sei lhe dizer que é um número muito grande, mas faça esse cálculo e treine aí a sua matemática. Olha só, outro número muito grande que diz aí são assinaturas únicas de telefones móveis. Estamos falando dos celulares. E aí nós temos 5 bilhões e 600 milhões de pessoas com assinaturas em telefones móveis. E destas, 69,4% estão conectadas em redes sociais. Outro desafio numérico, só sei que também que é muita gente conectado através dos seus celulares. Indivíduos usando internet. Olha aí. Temos da população, que é 5 bilhões de indivíduos, uma população de 66,2% de indivíduos usando a internet. É muita gente, é muito grande. Olha o tamanho dessa rede. E olha aí, identidades de usuários de redes sociais. Chegamos às redes sociais. Quantas pessoas? 5 bilhões. Ou seja, 62,3% do total da população mundial tem aí a identidade de usuário em uma rede social, dentre aquelas várias que nós colocamos para vocês. Esses números merecem reflexão, porque demonstra a quantidade de pessoas e o quanto estas estão utilizando a internet, as redes sociais, justamente para se conversarem, fazerem negócios, estabelecerem contatos. É aquele desejo e aquela necessidade, em muitos casos, de comunicação. A análise das redes sociais parte do pressuposto que as relações sociais são a célula base da sociedade. Pelo que nós estamos vendo, as redes sociais faz parte da base, está em praticamente todas as pessoas. Então, a gente pode dizer que são a célula base da sociedade, pois ajudam a identificar esta interdependência de indicadores de vários tipos, como esses números que nós apresentamos aqui para vocês, né, de total da população mundial, quantos têm um telefone, quantos estão na rede da internet, quantos têm redes sociais. Vejam que os números são muito altos e os percentuais também levando em consideração a população mundial. Cabe a nós aqui conversar um pouquinho para compreender as relações sociais na ótica das próprias redes. E é isso que nós vamos fazer aqui para tentar esclarecer, dentro de uma visão da sociologia e das ciências humanas, como as pessoas se relacionam ou como devem se relacionar, como isso está posto na sociedade. E considerando o que é social, olha aí, vamos colocar para vocês o social entre aspas, né? Porque é um campo complexo por natureza, em que atuam várias áreas do conhecimento, não somente a sociologia, mas as ciências humanas, podemos até dizer que as ciências exatas, biológicas, linguagens, todos aí têm um olhar para esse social.
E isso, gente, é um dos desafios que se coloca à análise das redes sociais e aos seus usuários. É justamente identificar o posicionamento e as estratégias de ação num quadro de complexidade de atuação em que cada investigador, cada pesquisador procurará uma utilização particular dentro da polissemia de análise. São muitas vozes, são muitos olhares para essa questão das relações sociais na ótica das próprias redes. E aí, dentro aqui da sociologia, a gente não vai conseguir ver tudo nesta aula, mas nós podemos perguntar para vocês: como as pessoas se comportam nas redes sociais? É uma boa pergunta aí para nossa análise, buscando aí uns dos aspectos destas relações que existem sob a ótica das redes sociais nas próprias redes. E aí, nós podemos responder para vocês que uma das principais características do comportamento nas redes sociais é a busca por reconhecimento e validação. Isso mesmo, eu quero ser reconhecido, nós queremos ser validados quando nos apresentamos ou nos posicionamos em qualquer uma das redes sociais. As pessoas desejam ser vistas, ouvidas e apreciadas pelos outros. Esta é uma característica que está presente, eu diria, na maioria dos usuários e em todas as redes sociais. Isso nos leva a uma busca constante por curtidas, comentários e compartilhamento em suas postagens. Aquilo que nós postamos, aquilo que nós falamos, vídeos, imagens, textos, nós queremos que seja compartilhado, que as pessoas curtam, que façam comentários. Gente, sem entrar em detalhes, isso é apenas uma característica que é praticamente comum a todos os usuários das redes sociais. Mas outra perguntinha vem logo a seguir. Qual o impacto das redes sociais na vida das pessoas, em particular dos jovens, que são os estudantes aí do ensino médio, os jovens de um modo geral? Qual é o impacto? A mídia social pode criar uma cultura de expectativas irreais, que não são verdadeiras, no qual jovens sentem uma pressão constante de quê? De se encaixar, de atender aos padrões de beleza e alcançar o sucesso acadêmico e até mesmo profissional, o que pode sobrecarregá-los emocionalmente e aumentar o risco de problemas e também de saúde mental. Sim, toda esta pressão, todos esses impactos por ser reconhecido, por ser visto aí pelos jovens, pode trazer essa pressão, que podem trazer também problemas para a nossa saúde mental. Por isso é importante a gente assim, saber um pouco, conhecer, dar um pouco de atenção a esse comportamento nas redes sociais. Como eu devo me comportar, como eu devo estar. E para isso, vamos trazer para vocês algumas dicas de como se comportar no meio digital, que é justamente as redes sociais. Como se comportar na internet, porque é através da internet que tudo acontece. Então, estamos aqui no ambiente que deveria ser uma lan house, um espaço onde está cheio de computadores, as pessoas sentam, se conectam, sabe lá para onde, mas o certo é que estão conectadas, falando com outras pessoas. E como se comportar quando estiverem todos conectados? Vamos aí às nossas dicas. Número 1, separe pessoal e profissional. Aquilo que é pessoal, que é seu, deve ser separado da questão profissional. São dois campos bem distintos. Também tenha cuidado com fotos. Porque assim, as fotos, né, elas revelam um momento específico da vida de cada um de nós. Tem algumas
que nós queremos que sejam vistas por todos, outras vistas somente por um grupo específico, e isso pode trazer algum problema. Portanto, tenha cuidado aí com as fotos que você coloca na internet. Não faça das redes sociais um reality show. Olha que bonito, né? Ah, eu estou agora estudando. Eu estou agora anotando a dica número 3 de como me comportar nas redes sociais. Estou saindo da escola. Não, calma. Não é um reality show onde uma câmera vai lhe acompanhar às 24 horas do seu dia. É importante comunicar, compartilhar, mas muito cuidado para que isso não se transforme num show aí de uma realidade que é a sua vida e você acabe ficando preso ou presa neste show. Continuando, dica de número 4, tenha cuidado com a linguagem utilizada. 5, não se envolva em polêmica ou discussões. E 6, pense 2 vezes antes de postar algo. E eu acrescento, antes de postar e antes de falar algo também. São dicas aí de como você deve se comportar no meio das redes sociais, na internet, ok? Mas isso são só dicas que nós estamos aqui passando, conversando. E a lei? Como está a legislação mundial e brasileira acerca destes comportamentos nas redes sociais? Como está a legislação? No Brasil, nós temos um projeto de lei que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. É o Projeto de Lei 2630 do ano de 2020, conhecido como a PL das Fake News. Foi apresentado em 2020 pelo senador Alessandro Vieira e votado no mesmo ano do Senado. E ficou nisso. Até hoje foi votado e continua lá em discussão, em análise, é algo que deve avançar. A legislação brasileira está devendo aí para a internet essa organização, essa legislação para a questão de como se comportar no meio das redes sociais e na internet. Mas isso não significa que seja uma terra sem lei. Não, porque tem um fenômeno social também, eu vou até chamar desta forma, se me permitem, que são as fake news. Exatamente. E para isso, existe aqui no nosso país um inquérito. É o chamado Inquérito das Milícias Digitais, de número 4.874. Este inquérito, ele apura a atuação criminosa de grupos suspeitos de disseminar notícias falsas em redes sociais para influenciar processos políticos. Isso já está em curso. Esse inquérito já foi instaurado justamente para coibir e até punir, se comprovado for, as fake news. E nessa mesma decisão tem também a questão do ministro que ordena a instauração de um inquérito por prevenção para apurar donos de grandes empresas do ramo da informática, que são proprietários das redes sociais, para que eles também tenham uma boa conduta, apenas por prevenção, não é isso? Como, por exemplo, Musk, que está sendo aí citado neste inquérito que agora falamos para vocês. O atual presidente brasileiro fez um discurso muito interessante e um trecho desse discurso ele declarou, olha lá, ele disse, nós temos de ter prudência e capacidade de ouvir, no caso a regulamentação, né? Não é uma coisa que é decidida na Suprema Corte ou uma coisa que é decidida no Congresso, é uma coisa que tem de ser decidida com debate na sociedade, para que muita gente dê opinião e para que a gente possa ter uma regulação que sirva melhor à própria sociedade. Nós temos que discutir a legislação de forma que ela contribua, que ela favoreça e nos dê segurança dentro deste meio digital, dentro das redes sociais, para que, por exemplo, não soframos aí o caso das fake news, é somente um exemplo,
existem outros que podem até nos prejudicar. E vejam que todos estão se relacionando, mas algumas coisas, né, podem ser ditas, podem ser colocadas, que não são muito verdades, ou talvez que sejam até ofensivas. É por isso que a gente se preocupa também com a sociabilidade nas redes sociais. E essa sociabilidade se dá em virtude da rápida expansão da utilização das tecnologias da informação. Sim, porque rapidamente tudo se difundiu pelo mundo todo. Tudo é muito rápido, muita coisa acontece. E essa rede de informação e de comunicação, ela está na vida cotidiana de todos nós, exigindo novas formas de interação entre pessoas, que implicam o redimensionamento das funções e dos papéis sociais. Quando eu estou na rede, eu tenho que me preocupar que eu estou falando com muitas pessoas, ou até mesmo com apenas uma pessoa especificamente, e é por isso que existem códigos, que existem formas que indicam essa sociabilidade das redes sociais. Mas por que nós devemos ter esse cuidado? Mais uma vez, vamos ver aqui algumas situações desta sociabilidade na era da internet e que são importantes para que cada um de nós tenhamos esse cuidado. Por que, professor? Por que, estudantes? Porque na internet nós temos uma facilidade de busca por informação. É muito fácil conseguir qualquer informação. Rapidinho você consegue, digita lá no seu buscador na internet e pega aquela informação. Então, é muito fácil buscar qualquer informação, assim como a agilidade e velocidade na troca dessas mesmas informações e também, eu diria, nas trocas. Por quê? Quando você divulga uma informação, ela é ágil, vai muito rápido e pode chegar a muitas pessoas. Por isso é importante ter cuidado com aquela informação que você está trocando aí com outras pessoas. Outro ponto muito importante dentro dessa sociabilidade na internet é o centro de maior diversidade nas relações profissionais e pessoais. Tudo ali está centrado, né? Ali dentro da rede social, na internet. Então, existe uma maior diversidade nas relações profissionais e pessoais. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção para não esquecer de separar o que é pessoal e o que é profissional. Lembram lá nas dicas de como se comportar? Na sociabilidade, isso não pode ser confundido. São campos distintos e que cabe a cada um de nós manter essa distinção. Existe também, gente, uma facilidade de pesquisa. É isso mesmo, é muito fácil pesquisar tudo. E também é um centro de informação e de entretenimento. Não é só informação séria, não é só estudar, posso ver filmes, músicas, boas conversas descontraídas, mas tudo isso merece aí atenção nessa questão da sociabilidade dentro da internet. E também, para finalizar, liberdade de escolha de acesso a todos que a possuem. Se você tiver uma rede social, estiver ligado à internet, você tem uma liberdade de escolha de acesso. Cabe a você, cabe a cada um de nós escolher com quem conversar e onde acessar. Portanto, muito cuidado, pense nessas relações e até a próxima aula!